Aleluia. Alguém quer ser cancelado aí? Quer não, né? Já ouvi no começo do culto que já tem gente que já está cancelado já, né? Jesus já cancelou. Alguém pode botar o banner aqui para mim? Tá aqui, série Cancelados. Maturidade sob pressão. É pressão, menino. Alguém pode colocar o outro que tem o versículo? O outro banner. Maturidade sob pressão. Alguém aqui quer ouvir a voz de Deus hoje? Amém? Vou tentar não gritar tanto, a Carol disse que eu grito muito. Estoura os ouvidos do povo. Vou tentar me conter um pouquinho mais. Amém? Gente, este ano, na série Cancelados, nós vamos tratar de um tema que é bastante relevante para os nossos dias, que é maturidade. E esse é um tempo propício para nós, para falar sobre maturidade. E o que é maturidade? Amadurecer, crescer, se tornar homem, se tornar uma mulher, crescer de forma saudável, para que a gente viva de forma saudável. E o que o Senhor, eu acredito que o que o Senhor quer fazer conosco, nos ensinar aqui nessa noite, é fazer de nós homens e mulheres de Deus, maduros. E eu espero que você abra o seu coração para aquilo que o Senhor tem para falar aqui nessa noite. Amém? Amém. Quero, sem mais delongas, pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Salmos. Livro de Salmos, você vai para o capítulo 15. Olha só, ali nós já temos o tema, série Cancelados, e nós vamos falar sobre maturidade sob pressão, e neste episódio, o nosso tema é no fio do bigode, o peso das nossas palavras, ou da nossa palavra, o peso da nossa palavra. Amém? Quem achou, diga amém. Amém, glória a Deus. Um salmo davídico, salmo de Davi, e ele diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Versículo 4: que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Gente, aqui no Salmo de Davi, ele está fazendo uma pergunta, ele começa com uma pergunta: Senhor, quem habitará no seu santuário, no seu templo, na igreja, na sua presença? Quem é essa pessoa que vai permanecer na presença de Deus? E ele está respondendo a pergunta: aquele que é
íntegro em sua conduta e que pratica o que é justo. O Senhor está nos ensinando aqui que para que eu permaneça na sua presença, o que eu preciso ter? Integridade. Integridade. E o que é integridade? Gente, integridade, uma pessoa íntegra é uma pessoa inteira. É uma pessoa de um bom caráter. É uma pessoa que mostra justiça. Uma pessoa justa. Uma pessoa que vive com integridade. É uma pessoa que mantém a sua palavra. E o tema dessa pregação, eu não sei se alguém aqui já ouviu essa expressão, no fio do bigode. Alguém já ouviu essa expressão? Só os mais antigos aí, né? Gente, essa expressão não é da minha época, tá bom? Para vocês não acharem que eu sou muito velho. Mas eu já ouvi essa expressão dos mais velhos. E quando se falava no fio do bigode, significava alguém que estava depositando ali a sua palavra. Vamos lá. Não sei, 50 anos atrás, 60 anos atrás, não tinha talvez cartório disponível, talvez não era fácil você produzir um contrato para você firmar ali um acordo entre duas pessoas, entre 3 pessoas, 4 pessoas. Então o que as pessoas faziam? Elas juravam, elas firmavam um acordo com a sua própria palavra. Elas firmavam um acordo mediante a sua palavra. Vocês são da época que você ia no mercado da esquina, na quitanda, e você tinha um caderninho de conta lá? Vocês lembram? Quem já foi pedir lá um pacote de açúcar? É para botar na conta do meu pai, da minha mãe. Sabe quem é que tinha o direito de ter um caderninho desse, com seu nome? As pessoas que pagavam as suas contas, as suas dívidas. Porque se você faz uma conta no final do mês, você não vai lá prestar conta, o que acontece? A pessoa vai lhe impedir de você voltar lá de novo para fazer as suas compras fiado. E gente, cá para nós, o que é um homem, o que é uma mulher, se ela não tem palavra? E por que é maturidade sob pressão? Por que essa precisa ser uma palavra forte para nós? Porque é algo que o Senhor está nos ensinando a sermos íntegros. E o que é sob pressão? Todo mundo aqui sabe o que é uma panela de pressão, não sabe? Para que serve uma panela de pressão? Para cozinhar a comida mais rápido. Por que é mais rápido cozinhar numa panela de pressão? Gente, estudo dos gases, vamos colocar aqui nosso conhecimento de química e física. Estudo dos gases. Os gases têm uma propriedade que diz que quando eles estão sob uma pressão muito forte, ele permite aumentar a sua temperatura sem que ele evapore. Por isso que dentro da panela de pressão é realmente mais quente. E se está mais quente, ele vai cozinhar mais rápido. E nós estamos sob pressão para nos tornarmos pessoas íntegras. E o que essa palavra precisa gerar nos nossos corações é que eu preciso aprender a ser maduro e a lidar com o peso da nossa própria palavra. Faz parte do nosso crescimento, da juventude, você transicionar de menino, de menina, para um homem ou para uma mulher. E nós, se nós formos inteligentes, nós vamos permitir que o Senhor nos transicione de forma natural. E gente, como que isso acontece? Como que é o processo de maturidade na vida de um homem e na vida de uma mulher? Eu não sei se você lembra,
que um dia na sua vida, você estava na porta de casa, jogando bola, arrancando o tampo do dedo, chutando o chão. Não sei quem de vocês já chegou em casa com o tampo do dedo arrancado, jogando bola no chão. Só eu que sou craque, né? Mas eu não sei se você lembra do dia que você estava lá, sem camisa, jogando bola na porta de casa, menino rei. E um dia você percebeu que não fazia mais isso. Um dia você se percebeu falando, talvez em faculdade, falando em casamento. Só que para que isso aconteça, nós precisamos nos submeter a um processo de pressão, para que o Senhor nos torne maduros de fato, maduros de verdade. E sabe, falar sobre o peso das nossas palavras, da nossa palavra, do nosso compromisso, é algo muito sério, que nós falhamos muitas vezes, sem perceber. Alguém aqui já firmou algum compromisso com alguém, e de última hora você cancelou, você deu um jeitinho de se livrar? Tudo que nós fazemos demonstra qual é o nosso caráter, como é o nosso caráter. Eu lembro da minha tia me discipulando em casa, e ela falava assim para mim: meu filho, e nesse dia, eu lembro que nesse dia ela estava falando sobre horário. Eu não sei qual foi a situação, não vou lembrar, mas ela falou para mim: quando você chega atrasado, você está revelando uma falha no seu caráter. E ela disse para mim: pontualidade, assiduidade faz parte do caráter, do nosso caráter. Então, quando você firma o compromisso com alguém de chegar no horário X, você precisa honrar com a sua palavra. Você precisa honrar com esse compromisso, porque isso faz parte do seu caráter. Será que nós respeitamos? Será que nós vemos integridade no nosso próprio caráter? Será que nós honramos com a nossa palavra quando nós dizemos que vamos chegar no horário X? Quando nós firmamos um compromisso de ajudar alguém? Quando nós firmamos um compromisso de fazer alguma coisa? Nós estamos falando com a nossa atitude quem nós somos. Se nós chegamos na hora, se nós não chegamos, se nós damos desculpas para aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Um homem de Deus precisa ter palavra. E eu não sei você, mas se eu firmo um compromisso com alguém e alguém não honra com aquilo que cumpriu, para mim essa pessoa perdeu credibilidade. Aí eu pedi, eu não tenho que perdoar essa pessoa? Com certeza. Eu preciso e devo perdoar. Mas eu não posso confiar em todo mundo. Imagina se eu convido algum de vocês para pregar aqui. Dependendo de quem eu chamar, talvez eu preciso me preocupar em preparar outra palavra, porque alguém pode dar uma desculpa de última hora. Eu sei que acontecem imprevistos, mas tem pessoas que você sabe que pode confiar mais do que outras. Gente, Deus ama todo mundo, sim ou não? Quem acha que Deus ama todo mundo, levanta a mão assim, só para você se mexer um pouquinho, deixar o sangue circular aí na cadeira. Deus ama todo mundo? Ama todo mundo. Mas será que Deus pode confiar em todo mundo da mesma forma? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é verdade, Miguel? Deus ama todo mundo, mas será que Ele pode confiar algumas coisas para vocês? Talvez, olha só, um segredo aqui, ó. Talvez Deus esteja
esperando o seu processo de maturação, para Ele entregar algumas coisas que hoje Ele não pode colocar nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque você não tem responsabilidade. Talvez eu não tenha responsabilidade para Deus me entregar algumas coisas. Porque Deus sabe que eu não sou maduro o suficiente. E se Deus me ama de fato, Ele vai me guardar, porque Ele sabe que se Ele entregar nas minhas mãos, eu vou estragar. Isso é para nos confrontar. Que tipo de homem eu sou? Que tipo de mulher você é? Talvez você seja um filho que seus pais não podem confiar algumas coisas para vocês. Talvez você já tirou a carteira e ele tem um carro, uma moto e ele não tem coragem de te entregar porque ele sabe que você não tem responsabilidade. Talvez você sonhe em ter um casamento. Mas será que você tem hoje maturidade para lidar com um casamento? Talvez você não tenha maturidade para chegar numa faculdade, porque você se desvia se chegar lá. Nós precisamos ser maduros. Jesus fala em Mateus, Sermão do Monte: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. O que Jesus está dizendo? Vocês precisam honrar com a palavra de vocês. Se você dizer que é sim, é sim. Não, é não. E não precisa de juramento. O que Jesus está dizendo? Olha só, se você firmou a palavra, não precisa jurar. Nem pelo céu, nem pela terra, nem por ninguém. Porque a sua palavra basta. A palavra de um cristão basta. Você já ouviu falar isso de alguém que eu não vendo para crente, porque é enrolado? Já ouviu? Eu lembro de uma vez, o pastor Ricardo contando essa história, mas o pastor Nonato, que eles estavam na reunião de pastores. E todos os pastores pensando numa estratégia de como que ia ganhar a cidade. Vamos pensar aqui como é que nós vamos ganhar a Imperatriz para Jesus? E aí falaram um para o outro assim: rapaz, se a gente começar a pagar as contas e no CVAco, já é um bom caminho. Olha só. Sabe o que significa isso? Vida de testemunho. Vocês já ouviram uma frase? Não sei se vocês já ouviram essa frase. Pregue, se possível, fale. Já ouviram? Sim, né? Só que é o seguinte, eu acredito que essa frase, ela é utilizada muitas das vezes para crente covarde. Eu acho. Eu sei que a intenção é boa, de dizer, o meu testemunho precisa falar por mim. Só que a palavra também precisa ser pregada. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Sabe o que é isso? Testemunho para respaldar o que você diz. Não é para você ser calado, não é para você ficar calado. Agora, para você abrir a sua boca, uma coisa precisa acontecer. Você precisa ter testemunho. Você precisa ter integridade. Porque se você for um cristão meia boca, quando você abrir a sua boca para falar sobre Deus, eu tenho certeza que um acusador vai se levantar lá para ir de contra a sua palavra. Agora, que tipo de testemunho nós temos aonde nós estamos? Dentro da nossa casa, no nosso relacionamento com nossos pais, com as nossas esposas, com o nosso chefe, com nossos professores. Que tipo de pessoa eu sou lá? Como que eu revelo o meu caráter? Através das minhas atitudes, dos compromissos que eu firmo com alguém. Você é aquele na faculdade que as pessoas evitam fazer trabalho em grupo com você? Que você é o encosto do grupo. Que você diz que vai e não vai.
Você diz que vai fazer a sua parte e você não faz. Gente, antes da gente achar que a nossa espiritualidade precisa ser expressa com toda a sua extravagância aqui, nós precisamos lembrar que a nossa vida de integridade fala muito sobre a nossa espiritualidade lá fora. Então, se quando você é um bom aluno, quando você é um bom funcionário, quando você é um bom marido, uma boa esposa, você demonstra muita espiritualidade. E você demonstra com a sua integridade que você ama Jesus. Então, quando naquela época se falava no fio do bigode, vamos firmar aqui, ó, pum, vou puxar aqui o fio do bigode. As pessoas estavam acreditando ali a sua palavra. Pegou na mão de alguém? Fechou o acordo, meu amigo. É sem volta. Você deu sua palavra? Honre a sua palavra. Como que você vai ter coragem, talvez, dia que você quiser casar com alguém, e você chegar, bater na porta do pai dela, e dizer, rapaz, eu quero casar com a sua filha. Que tipo de homem esse pai vai ver? Ele só vai querer entregar a filha dele para alguém que ele vê o caráter, integridade, vida com Deus. Talvez vida com Deus é o meu padrão, né? Talvez outro não vai ter esse padrão. Mas ele quer ver um homem de caráter. Ele quer ver alguém que firma a sua palavra. Ver alguém que vai, na hora boa e na hora ruim, ele vai manter a sua palavra. Olha só o que esse texto fala aqui. Eu acho isso aqui muito, muito forte. Cadê? Versículo 4 do livro de Salmo 15. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Olha só, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Mesmo quando sai prejudicado. Imagina só, vou dar o exemplo do Pedro, está vendendo um carro lá na Hyundai. Gente, vamos lá comprar um carro com o Pedro. Está com as facilidades muito boas lá, né, Pedro? Mas imagina que o Pedro chega lá com um cliente. Pedro, vocês têm possibilidade de dar desconto, de fazer alguma proposta para o cliente? Sim, sim, né? Imagina que você atende um cliente. O Pedro atende um cliente. E ele chega lá de manhã e fala assim, cara, você faz um desconto para mim? Diz, faz. Por quanto? Por tanto. Ele disse, pois fechou. À tarde eu venho aqui e fecho o negócio com você. E o Pedro disse, pois está fechado. Aí imagina que nesse meio tempo aparece um outro comprador. Fala assim, eu gostei desse carro, eu vou pagar o preço integral por ele. Menina, é difícil, hein, Pedro? Fato verídico. Imagina. Se ele vender o preço integral, ele vai ganhar uma comissão maior. Em tese, ele vai ter um prejuízo se ele vender para o outro. E sabe lá se o cara vai aparecer, né, Pedro? Como que é difícil você manter a sua palavra. Mas aí ele fala assim, cara, ó, esse carro aqui, até a tarde eu não posso te vender. Mas nós temos outros aqui. Não, mas eu queria se fosse esse. Não, se você quiser esperar até o final da tarde, eu posso te dar a minha palavra que eu fecho com você. Mas até lá, eu estou firmado com outra pessoa. Isso é caráter, isso é palavra, isso é honrar a palavra. Então, quando você aperta a mão de alguém, faz um compromisso, você precisa honrar com a sua palavra. Isso fala muito sobre quem você é. Isso fala também muito sobre quem você adora. Eu estou falando de coisas que nós lutamos diariamente para fazer. Manter a nossa palavra. Eu lembro que recentemente eu vendi a minha moto. E eu conversei com alguém, me apalavrei com alguém. E a gente firmou um prazo. Eu falei, até esse prazo, eu vou tentar vender. Se eu conseguir vender no outro valor e essa pessoa desistir, beleza. E nisso eu encontrei alguns valores interessantes.
Só que a outra pessoa voltou e falou: e aí a moto? Está firmado. E o preço? Mesmo preço. A pessoa: pois eu quero, vou levar. Pois a moto é sua, no preço que a gente combinou. Mas eu tinha propostas melhores depois. Não, mas eu apertei na mão de alguém e eu firmei um compromisso. Eu preciso honrar com a minha palavra. E nós, no nosso dia a dia, vamos receber esse tipo de proposta. Certeza que em uma situação ou outra, nós vamos ter algum tipo de situação que vai provar o nosso caráter, a nossa integridade. E é aí que nós mostramos que nós verdadeiramente somos. Se nós honraremos o Senhor, ou se nós envergonharemos o nome do Senhor. Aí talvez você diga assim: Eupídio, firmar uma palavra com alguém, firmar um compromisso com alguém é algo muito difícil de se sustentar, de se manter. É perigoso, porque você pode ter prejuízo. Mas imagina só, os homens e as mulheres, elas são firmadas por pessoas que têm compromisso, que têm responsabilidade. Até você se isente, você vai falar assim: Eupídio, pois eu vou evitar me comprometer com as pessoas, para que eu não tenha que dar a minha palavra. Assim eu não sou uma pessoa sem caráter, sem integridade. Muito bom. Só que os homens e mulheres que marcam uma geração, que fazem a diferença, que glorificam o nome do Senhor, que lideram uma outra geração, são aqueles que assumem responsabilidade. Então é melhor fugir ou é melhor encarar? Tem coisas que cabem a nós. Aí eu vou ensinar você discernimento. Discernimento do tempo, discernimento da forma. Porque talvez você queira firmar um compromisso no qual você ainda não tem maturidade. Para que você vai firmar um compromisso com alguém ou com alguma coisa, sendo que você ainda não tem estrutura mental, emocional, psicológica, financeira? Então não faça. Talvez você conseguiu um emprego. Conseguiu um emprego. Vou financiar um carro. Vai, besta. Financia um carro para tu ver. Compromete mais do que metade do seu salário. Vai aprender que tomou uma decisão errada. E que não precisava ter feito isso naquele momento. Mas aprende, de alguma forma aprende, né? Aprende uma lição. De que há tempo para todas as coisas. Nós precisamos discernir os tempos. Nós precisamos discernir a forma. Agora, tem momentos que o Senhor já está te capacitando. Para quê? Para você assumir algumas responsabilidades. Talvez você hoje não é um líder de célula, porque você recusou uma possibilidade. O Senhor já está te capacitando, está colocando pessoas para te liderar. E o Senhor já está abrindo portas para que você possa cuidar de outras pessoas. Precisamos discernir, será que não é porque eu estou com medo? Será porque eu acho que eu não tenho capacidade? Vou dar um conselho aqui, ouça pessoas maduras. Talvez o seu líder entende que você já tem estrutura para você cuidar de outra pessoa, para você cuidar de uma célula. Talvez fosse para você abrir uma célula na escola, para você fazer algo. Então escute, dê ouvidos a pessoas experientes. Eu lembro que eu e a Carol, a gente fica sorrindo quando a gente ouve algumas histórias de pessoas que, assim, às vezes estão fazendo alguma coisa que estão atropelando, assim, o tempo, a forma. E aí ela fala assim: deixa, não avisaram nós. Então, assim, escute pessoas experientes. Eu estou dizendo para você emprestar seus ouvidos para qualquer pessoa. Mas olha só,
tenha pessoas maduras ao seu redor. Que através dessas pessoas você pode ter sim um conselho maduro. E essa pessoa não vai te obrigar a fazer aquilo que ela está dizendo, mas ela talvez vai compartilhar de uma vivência dela, que você nem imaginou, que vai servir para a sua vida, que vai servir talvez para o seu casamento, para a sua célula, para a sua vida pessoal, para dentro da sua casa, para a forma como você trata os pais. Nem sempre pessoas, olha só, nem sempre pessoas mais velhas, elas têm bons conselhos. Talvez será um conselho amargurado de uma experiência, de uma má experiência. Mas você vai discernir. Você pelo menos vai ter uma opinião a mais para você tomar uma decisão. Agora, antes de mais nada, que nós possamos ouvir o conselho do Senhor. Ouvir aquilo que Ele tem a nosso respeito. Se o Senhor te aprovou, se submeta à liderança, mas entenda que o Senhor está conduzindo os teus passos, está conduzindo a sua vida. Então eu digo para você, se você firmou um compromisso, mantenha a sua palavra. Mas sabe o que eu vi em Provérbios? Em Provérbios, não vou lembrar o versículo, mas diz, se você firmou uma palavra, um compromisso com alguém, e você viu que era ruim, e que você não ia conseguir manter a sua palavra, volte e implore para essa pessoa, para ela liberar você daquele compromisso. Então o que a Bíblia está ensinando? Não é para você dizer, deixa para lá e diz para ele que pede perdão e diz que você não vai conseguir mais. Não, ela diz, volta lá e implora para ela liberar você. Então olha só, a responsabilidade que nós temos que ter com a nossa palavra. É a pessoa que libera você. Não é você mesmo que se libera. A nossa palavra precisa ser tão forte que é a pessoa que precisa entender a sua situação. Cara, deixa eu te explicar. Aconteceu isso, isso, isso e isso. Cara, eu não vou conseguir cumprir. Cara, você me libera disso. Compreendeu? Você firmou o compromisso com alguém, não deu certo, volta lá, explica. Para que essa pessoa compreenda. Agora eu quero tratar de um outro ponto aqui. Você firmou um compromisso, você não conseguiu cumprir. Você foi lá, você pediu para essa pessoa liberar você. Eu quero tratar de um outro ponto que eu acho que poucos de nós pensamos nisso. Mas é reparar o dano que nós causamos por causa da nossa falta de comprometimento. Vou dar um exemplo aqui simples, que eu vejo muito. Você está hoje lá no seu celular, você viu que alguém abriu um grupo do WhatsApp. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Alguém abriu um grupo do WhatsApp. Aniversário de fulano de tal. Você está lá um dia, 2 dias, uma semana. O povo está combinando o local, o povo está combinando valores. Chega no último dia você fala assim, galera, quando fala, desculpa aí, não vai dar para mim. Poxa, quem está fazendo isso está contando com as pessoas que estão lá no grupo. Então é matemática. O bolo é tanto, são tantas pessoas, fica tanto para cada um. Quando você chega no último lugar e você diz, eu não vou conseguir, você quebra todo mundo no meio. Eu pedi, mas é chato dizer que eu não vou, que eu não posso, eu tive um imprevisto. Gente, você tem a consciência, se você pode, você vai lá e firma compromisso. Se você não pode, chega nem que seja no líder do grupo, fala, cara, olha, eu estou numa condição que eu não posso. Você me libera, da próxima, quem sabe eu vou. Faz um WhatsApp com um grupo de um mutirão de alguma coisa, para ajudar em algum lugar, numa chácara, em alguma coisa. Na hora você não aparece, você não fala nada. Gente, se você está no grupo, eu entendo que você está ciente do que está acontecendo e você ou ignorou a mensagem ou você não se importou com aquilo que estava sendo feito. Você é mais uma pessoa dentro daquele grupo. É assim que você quer ser lembrado? Por alguém que está ali sem nenhum tipo de comprometimento,
Não, eu estou ali só para fazer volume no grupo. Não, mas é só uma... Gente, quantos grupos tem no WhatsApp? Tem 500 grupos. Eu tenho uma porrada de grupo. A minha esposa briga comigo. Eu tenho uma renca de grupo. Mas, gente, vamos ter compromisso com aquilo que a gente firma, com a nossa palavra. Se eu estou no grupo, eu faço parte do grupo. Eu vou cumprir com aquilo que está sendo falado ali. Ou se eu recuso, eu vou me manifestar. Agora a gente precisa parar de se isentar das coisas. Porque o reino de Deus não é daqueles que se escondem, não. É daqueles que assumem responsabilidade. Eu preciso assumir responsabilidade. Eu acredito que o Senhor levanta pessoas improváveis. Pessoas talvez que não acreditavam na própria capacidade. Mas eu não acredito que o Senhor levanta pessoas irresponsáveis. Eu não acredito. Eu já vi mais Deus levantando pessoas ocupadas, que querem fazer algo com integridade, com vontade, com disciplina, do que as pessoas que estão sem o que fazer. Então, está sem o que fazer, procura o que fazer, menino. A nossa integridade, ela fala algo para Deus. Nós precisamos zelar pela nossa palavra. Nós precisamos ser homens e mulheres de verdade. É uma palavra dura, né? Uma palavra difícil de engolir, de digerir. Gente, se você ficou desconfortável, então a gente está no caminho certo. Porque se a gente ficar confortável numa palavra como essa, é sinal de que nós não nos importamos com o crescimento que nós precisamos ter para nos tornarmos maduros de verdade. Nós precisamos assumir responsabilidades. Gente, nesse tempo, o reino de Deus, a aliança jovem, precisa de pessoas íntegras, pessoas de caráter, pessoas que assumem responsabilidade. Quando o Fábio, a Lidiane, o pastor Lucas estavam orando por nós na casa deles, orando por nós por este tempo, em que nós lideraríamos uma juventude, o Senhor me deu uma visão ali, de uma rede cheia de peixes. Eu acredito que essa rede cheia de peixes, são pessoas que o Senhor vai trazer para esse lugar, que o Senhor vai salvar, que o Senhor vai curar, vai libertar. Está vendo essas cadeiras vazias aqui? Gente, o Bacuri, você sabe qual é o maior bairro de Imperatriz? Vocês sabem qual é o maior bairro de Imperatriz? Até onde eu sei é o Bacuri. Se não for o Bacuri, mas o Bacuri está entre os maiores. Me diz uma coisa, se nós somos uma igreja bem aqui no Bacuri, cadê os jovens do Bacuri? Graças a Deus que nós estamos aqui, diga amém. Mas nós vamos ter que tirar desempilhar aquelas cadeiras ali, ó. Essas cadeiras vazias aqui, ó. Nós precisamos colocar um encargo no nosso coração, entender que a missão de ganhar pessoas não é da liderança, do pastor, do fulano, não, é nossa. Então você gera esse encargo no seu coração. Essa cadeira vazia que está do meu lado é porque eu não convidei alguém. É porque eu não trabalhei, eu não orei, eu não fiz algo para que essa pessoa estivesse aqui. O reino de Deus precisa contar com pessoas comprometidas com Ele. Eu não sei você, mas eu quero ser um desses comprometidos, para que o Senhor me use para aquilo que Ele quer, para a expansão do reino.
para que outras pessoas sejam alcançadas. Quer seja por um convite, por uma oração, por uma intercessão, por um gesto. Lá na minha casa, lá no meu trabalho, lá na minha vizinhança. Para que eu atraia essa pessoa para cá. Para que através da minha vida de caráter, da minha vida de integridade com o Senhor, quando eu abro a minha boca para falar de Jesus, essa pessoa não tenha do que me acusar. Porque a minha palavra é respaldada pelo meu testemunho. Sabe, essa palavra, ela nos esmaga, mas é sob pressão que nós permitimos crescer em maturidade. É sob pressão que um homem realmente é revelado. Essa semana, eu lembro que o São Paulo contratou um zagueiro, que era ex-zagueiro do clube, Tolói. Passou 10 anos na Atalanta. E aí ele firmou um compromisso com o São Paulo, de voltar a jogar no São Paulo. Falou, não, firmou um valor, firmou o compromisso de jogar, beleza. Só que nesse meio tempo, apareceu um clube da Espanha, dizendo assim, ó, eu vou manter você aqui na Europa, com um salário melhor do que te ofereceram. E ele disse, muito bom, bacana, só que eu já firmei um compromisso. Ainda voltar para o São Paulo, cara. Cara de palavra, moço. Não é não, Fábio? Time grande. Mas, gente, eu não sei se o Tolói é crente. Mas sabe de uma coisa? Tem meu respeito. Porque é um homem de palavra. Botaram o dinheiro na mesa. Bora para lá, eu vou bancar teu salário mais alto. Não, mas eu assumi um compromisso. Sabe o que o senhor está perguntando hoje? Quero saber de vocês. Quem assume um compromisso de ser íntegro, de ser de verdade, de ser inteiro, de fazer esse compromisso de encher o reino, de trazer mais um. Sabe quem é o nosso exemplo? Para a gente finalizar aqui. Sabe quem é o nosso exemplo de homem de palavra? Sabe quem manteve a palavra até a última gota de sangue? Sabe aquele que mesmo na maior luta, dor, sacrifício, ele foi fiel até a morte. Eu não sei você, mas eu tenho um modelo. Eu tenho alguém em que eu posso me espelhar. Eu conheço um homem de caráter que foi fiel até a morte. E eu preciso manter a minha palavra por ele. Você aceita? Você aceita o compromisso? Fico até com medo agora de dizer amém. Diga amém, menino. Diga, eu vou ser fiel. Eu vou ser íntegro. Eu vou ser inteiro. Eu vou ser homem. Se você for mulher, você diz, eu vou ser uma mulher de palavra. Eu vou ser um homem de palavra. Precisamos honrar com a nossa palavra, com o nosso compromisso. Amém? Aleluia. Cadê minha esposa? Quero chamar aqui o Fábio e a Lidiane e a minha esposa para nós orarmos por eles.